Bom dia, vai bem contigo, vai bem comigo, vai bem conosco, porque o Senhor é conosco até a consumação do século. Louvado seja o Senhor. Sexta-feira, mais um dia de ouvirmos uma mensagem de acordo com a palavra de Deus. É bom ter você comigo, é bom estarmos juntos. Então não se esqueçam de se inscrever, deixar o like e compartilhar esse vídeo, amém? E hoje a mensagem que vamos ouvir está fundamentada no livro de João, capítulo 6, versículos 66 a 69, que diz assim, vamos ler? Naquele momento em diante, muitos dos seus discípulos recuaram e não mais andaram com ele. Então Jesus interpelou os 12. Vós também desejais ir embora? Mas Simão Pedro respondeu a ele, Senhor, para quem iremos nós? Se só tu tens a palavra da vida eterna. Glórias a Deus, louvado seja o Senhor. Irmãos, aqui é Jesus. Jesus falando, Jesus pregando. E alguns acharam por demais dura a pregação de Jesus e acharam que não teriam condições de suportar. E se afastaram. Aquele momento em diante, muitos dos seus discípulos recuaram e não mais andaram com ele. Se afastaram, não quiseram mais andar com Jesus, deixaram Jesus de lado. E aí Jesus pergunta para os outros discípulos, para os 12, vocês também querem ir embora? E Pedro disse, não, só o Senhor tem a palavra da vida eterna, para quem iremos nós? Irmãos, hoje não é diferente. Alguns entregaram a vida para Jesus, reconheceram a Jesus como Senhor e Salvador, e quando nós fazemos isso, nós passamos a andar no caminho de Jesus Cristo. Nós entramos por uma porta estreita. A palavra de Deus diz que o caminho é estreito, a porta é estreita. E que alguns andam por ele, por esse caminho, outros não. Muitos preferem a porta larga, o caminho largo, poucos o caminho estreito. E assim acontece. Muitos começam a seguir a Jesus Cristo e não suportam andar na vontade de Deus. Não suportam estar de acordo com a palavra de Deus. Acho o caminho muito estreito. Muitos não começam a seguir a Jesus e não querem renunciar a si mesmo para seguir a Jesus. Não querem levar a sua cruz. Não querem fazer a vontade de Deus. Não querem deixar os prazeres do mundo. Querem voltar ao passado. Recuam, voltam ao passado. Não querem seguir o caminho de Jesus porque enfrentarão humilhações, enfrentarão problemas. Alguns chegam a dizer, quando eu não seguia Jesus estava tudo tranquilo. Agora que eu comecei a servir Jesus, são muitos problemas, muitas tribulações, muita dificuldade. Sim, acontece. Porque quando nós limpamos uma casa, nós desarrumamos tudo, tiramos tudo do lugar. Aí limpamos a casa, deixamos a casa limpinha. E aí passamos a adornar a casa, a decorar a casa. Tá tudo limpinho. Nós vamos decorar, adornar aquela casa para que ela fique aconchegante, para que a gente sinta paz, para que a gente se sinta bem naquele lugar. Assim é conosco. Quando o Espírito Santo de Deus entra em nossas vidas, ele limpa, ele começa a limpar de dentro para fora. Tira alguma coisa aqui, tira outra coisa ali, e assim ele vai adornando a casa, ele vai nos transformando, ele vai nos preparando para o dia em que Jesus venha nos buscar. E a nossa casa, a nossa vida, passa a ser o templo de Deus, o próprio Deus vivendo em nós através do Santo Espírito. E o Espírito Santo precisa se sentir bem em nós, precisa se sentir bem nesse tempo. Mas alguns começam a seguir a Jesus e aí não resistem. Não resistem às tribulações. Jesus disse, no mundo terás aflições. Tende bom ânimo como esse mundo. Porque quando nós seguimos a Jesus, nós passamos muitas vezes por tribulações. Nós passamos por injúrias. Nós passamos por dificuldades. Muitos dos que estavam conosco, que se intitulavam nossos amigos, se afastam. Nós passamos a ser julgados, nós passamos a ser poucos entendidos, nós passamos a não agradar muitos. Porque nós saímos do sistema do mundo.
nós saímos do meio em que estávamos, do ambiente que estávamos, um ambiente onde as pessoas vivem pelas suas consciências, um ambiente onde as pessoas vivem buscando os prazeres do mundo, a satisfação pessoal e não a vontade de Deus. Então nós passamos a ser até julgados, porque quando nós entregamos a vida para Jesus, nós atraímos a atenção daquelas pessoas, porque nós somos separados. Jesus disse que nós somos separados, a palavra de Deus diz que nós somos separados, nós somos tirados do mundo, apesar de estar no mundo. Mas nós somos tirados, nós passamos a viver em novidade de vida. O Espírito Santo vai nos moldando, vai nos limpando, vai nos conduzindo, vai nos preparando. E aí nós passamos a ser pessoas desagradáveis para a maioria. Muitos que nos achavam agradáveis, que queriam estar conosco, já se afastam, não querem mais, porque nós saímos daquele sistema. Então muitos não resistem a isso. Ou melhor, alguns não resistem a isso e recuam, se afastam de Jesus, deixam Jesus do lado e voltam para o mundo, voltam para a lama da qual foram tirados. Não. Esse caminho é muito difícil, esse caminho é muito estreito. Eu vou viver a vida que eu tinha antes. E eu quero estar com muitas pessoas. Eu quero ser agradável a todos. Irmãos, o caminho é estreito, é difícil. Nós temos que negar nós mesmos. Nós temos que negar as nossas vontades. Muitas vezes as nossas vontades não poderão sobrepor. Nós teremos que esquecer as nossas vontades, porque não estão de acordo com a vontade de Deus. Os nossos desejos muitas vezes terão que ser apagados, porque não é o desejo de Deus para nós. Muitas vezes teremos que dedicar tempo para as pessoas que antes nós dedicávamos para nós. Há renúncias. Renúncias são necessárias. Por isso que Jesus fala, aquele que não negar a si mesmo, nós temos que negar a nós mesmos. Aquele que crê em mim, que quer me seguir, negue-se a si mesmo. Pegue a sua cruz e siga. Então muitas vezes nós vamos fazer isso. Irmãos, e parece que os cristãos são os mais julgados, os mais humilhados, os mais criticados, os mais indesejados. Dá essa impressão muitas vezes. E às vezes, até entre os próprios cristãos, uns julgam os outros, uns humilham os outros. A luta é árdua. Eu tive uma experiência que quero contar aqui, não como uma crítica, não como desabafo, mas para servir de testemunho. Quando a palavra diz que o diabo age, em lugares celestiais. Então, quando nós estamos seguindo a Jesus, o diabo não vai deixar de nos afrontar. Ao contrário, ele vai querer nos afrontar muito mais. Ele vai trazer muito mais à nossa mente o nosso passado. Ele vai trazer muito mais à nossa mente os desejos. Ele vai trazer muito mais à nossa mente os prazeres do mundo, para ver se a gente recua, se afasta de Jesus e deixa Jesus de lado. Voltemos ao passado, voltemos à vida que tínhamos antes de Jesus. Uma vida até tranquila? Às vezes sim. Porque não precisavam ser julgados, não éramos tão analisados, tão notados. No fim, no sentido pejorativo. O diabo não precisava se preocupar conosco, nós já estávamos na vontade dele. Mas quando nós somos tirados para fora, o diabo começa a se preocupar. Porque ele quer que a gente se afaste, que a gente recue e não ande mais com Jesus, como aqueles discípulos fizeram. E eu tive uma experiência muito curiosa na igreja esses dias. É hábito da nossa igreja a gente dar mão para orar uns pelos outros. Glória a Deus por isso. Eu acho muito importante a gente orar um pelos outros. Muito importante mesmo. E eu dei a mão para uma irmã que sempre está ali, eu dou a mão para ela. E a primeira vez que eu fui orar para essa irmã, eu orava, Senhor, se ela não for batizada com o Espírito Santo, que ela seja batizada com o Espírito Santo.
Na primeira vez ela já me recriminou. Irmã, eu sou batizada com o Espírito Santo. Eu falei, irmãs, você me desculpa, eu estava orando para que se você não fosse, porque eu não conheço a sua vida, que você fosse. Mas se você já é, amém. Passou um bom tempo. Aí esses dias dei a mão para ela para orar e me surpreendi. Ela olhou para mim assim, bem assim mesmo, e falou para mim, você precisa ser mais humilde. Eu não quero a sua oração. Eu vou orar para você, mas eu não quero a sua oração. Fiquei atônita. Falei, irmã, quem sabe da minha humildade é Jesus. E falei nesse tom de voz, porque é o tom que eu uso. Mas tudo bem. Seja feita a vossa vontade. Eu não vou orar para você. Soltei a mão dela, fui pro irmão da cadeira de trás, falei, irmão, você aceita que eu ore por você? Ele falou, claro, irmã. Falei, porque a irmã não quis que eu orasse para ela, então eu vou orar para você. E orei, foi muito bom, recebi a oração dele também. Mas do nada, o que eu fiz para essa irmã? Nada. Ela só acha que eu não sou humilde. Ela acha que eu não sou humilde. Por quê? Porque ela me julga pela aparência. Pela aparência. O que eu fiz para ela? Nada. Eu tenho o hábito de afastar a minha cadeira um pouco das pessoas, porque eu sou muito alérgica, muito alérgica. Eu perco a voz agora com muita facilidade. Eu paro de falar, eu tenho dificuldade para respirar. Mas isso eu sempre fiz, mesmo com ela sentada ao meu lado. Então eu não entendo o que aconteceu. Mas vocês falam para mim, você tem raiva dessa irmã? Você tem mágoa dessa irmã? Não. Com toda seriedade, não tenho. Porque o que ela falou para mim não tem sentido. Eu não me acho uma pessoa orgulhosa. E dou liberdade ao Espírito Santo, porque se eu for orgulhosa, para ele me fazer humilde. Dou toda a liberdade. Mas para vocês verem que a gente sofre afrontas. A gente sofre humilhações. Do nada. Porque o diabo é astuto. E as pessoas são ruins. Nós enfrentamos o Satanás e nós enfrentamos a maldade das pessoas. Nós sabemos que as pessoas são ruins. Existem pessoas muito boas e Deus já colocou pessoas muito boas na minha vida. Mas há pessoas que são ruins. Não estou julgando essa irmã. Mas eu digo assim, não faz sentido. Por que eu vou me preocupar? Mas mostro para vocês que a gente recebe afrontas até dentro da igreja. Porque o diabo age em lugares celestiais. Mas isso não é motivo para me afastar de Jesus ou sair da igreja? Sair da igreja porque a irmã fez isso comigo, sair da igreja porque o outro irmão fez isso comigo, sair da igreja porque um falou uma coisa, outro falou outra. Não, já fiz isso algumas vezes, irmãos, já fiz. Hoje não. Porque a igreja é de Jesus Cristo. E eu vou buscar Jesus Cristo, onde ele estiver. Onde ele estiver, eu vou. Não importa o que aconteça, eu vou. Agora, alguns não conseguem. Alguns recuam e se afastam de Jesus. Então, hoje, nós podemos refletir. Nós nos afastaríamos de Jesus como esses discípulos se afastaram? Ou nós diríamos como Pedro, Senhor, para que iremos nós? Se só o Senhor tem a palavra da vida eterna, se só o Senhor é Deus, se só o Senhor é santo, se o Senhor é a razão da minha existência, se eu vivo por ti, se eu vivo para estar na tua vontade, no teu propósito, se eu quero que o Senhor cumpra o teu propósito, se eu quero um dia estar junto face a face contigo, qual desses seríamos nós? Você já pensou em se afastar de Jesus? Em deixar o caminho? Às vezes eu encontro pessoas que falam assim, não, porque é muito difícil. Às vezes eu penso em deixar tudo, voltar. Não, irmãos, pela graça e misericórdia de Deus, uma coisa que eu nunca pensei é me afastar de Jesus. Nunca. Já pensei em me afastar de pessoas. Já pensei em me afastar de locais, de ambientes. De Jesus nunca. Isso é pela graça e misericórdia do Senhor. Nunca. Mas hoje nós podemos refletir. Nós já pensamos em nos afastar de Jesus, como esses discípulos fizeram? E o que
nos levaria a pensar em nos afastar de Jesus Cristo, da palavra de Deus, da vontade de Deus. O que? Os prazeres do mundo, as humilhações, as afrontas, as incompreensões, a pobreza, a miséria, a derrota, o fracasso, Satanás, seus demônios, os anjos. O que nos faria nos afastarmos de Deus? O desejo de poder, de riqueza, de status, o orgulho, a soberba. O que? Os prazeres do mundo, os nossos desejos carnais. O que nos faria pensar em nos afastarmos de Deus? Ou você que se afastou de Jesus, o que te fez se afastar de Jesus? O pecado? Pecado perdoado. Pecado é perdoado. Pecado confessado é pecado perdoado. Então confesse os seus pecados e volte para Jesus. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Para onde você irá se não para Jesus? Não há outro caminho, não há outra verdade, não há outra vida. Você que se afastou de Jesus, você se afastou porque alguém te magoou? Perdoai 70 vezes 7. Perdoa, continue em frente, abençoa essa pessoa, queira o bem dela. Minha regra de vida é essa. E eu me sinto muito bem assim. Não há uma pessoa na face da terra que eu tenha ódio, que eu tenha mágoa. Não há uma. Estou pronta para estar com essas pessoas de volta a hora que elas precisarem. O que te fez afastar de Jesus? Um amor dentro da igreja? Uma paixão? Um erro dentro da igreja? Ou fora da igreja? Acaba com isso. Para. Muda o caminho. Se converta a Deus. Se converta à palavra de Deus. E siga em frente. Continua. E afastar da igreja não é só sair da casa de oração. É afastar do corpo de Cristo. É afastar do caminho de Jesus Cristo. O que te fez afastar? Irmão, nós somos humanos, nós somos falhos. Pode existir isso dentro da igreja? Pode. Não pode continuar. Quando existir, tem que ser cortado, tem que ser quebrado, tem que ser tirado, tem que ser afastado. O que te afastou do caminho de Jesus? Um vício que alguém da igreja, do corpo de Cristo, viu você fumando, por exemplo? Volta, pede perdão. Há tempo. Há tempo. Irmãos, nós não podemos nem sequer pensar em nos afastar de Jesus. Em fazer como esses discípulos, recuarem e deixarem Jesus. Mas alguns já fizeram isso. E por inúmeras razões. Não nos cabe julgar. Não nos cabe julgar. Ah, você se afastou por isso? Ah, você se afastou por isso. Ah, você se afastou por isso. Você fez isso, você fez isso, fez isso. Não. Nós sabemos que dentro da igreja tem pecado. Dentro da família tem pecado. Na escola tem pecado. Dentro de nós tem pecado. Mas os nossos juízes somos nós. E os nossos juízes só podem agir se tiver uma verdade em nós. E essa verdade é através do Espírito Santo, que nos mostra o caminho, que nos dá condições de nos arrependermos e de voltarmos. Aqueles discípulos se afastaram de Jesus porque acharam muito dura a palavra de Jesus, muito difícil seguir o caminho de Jesus. Você se afastou porque você achou difícil? Você se afastou porque você teve muita tribulação? Você se afastou porque você entregou a vida para Jesus para ficar rico e não ficou? Você se afastou porque você entregou a vida para Jesus para ser curado e não foi curado? Curando, não. Ele é Deus. Ele é a verdade, a vida e o caminho. Te enriquecendo, não. Ele é Deus. Ele é a verdade e o caminho.
Você se afastou porque você entrou na igreja por causa de um homem ou de uma mulher e não conseguiu? Ou teve por um tempo e não teve mais? Volta. Não pelo homem, não pela mulher, mas volte por Jesus. Volte a Jesus. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Homem nenhum, mulher nenhuma vai te valorizar como o Senhor te valoriza. Vai te amar como o Senhor te ama. Vai te respeitar como o Senhor te respeita. Vai cuidar de você como o Senhor cuida. Volta. Não importa por que você se afastou. O que importa é que o tempo está acabando. Volte para Jesus enquanto você pode. E você que nunca pensou em se afastar, continue firme. Tendo Jesus como a única razão do seu viver. Você que pensou, confesse ao Senhor, peça perdão e volte correndo. Nada pode te afastar. Nada pode nos afastar do amor de Deus. Não vamos fazer como esses discípulos, recuar e deixar Jesus. Vamos fazer como Pedro. Senhor, para quem iremos nós? E só o Senhor tem a palavra da vida eterna. E só o Senhor é Deus, santo, poderoso, fiel, justo, misericordioso. Senhor, aconteça o que acontecer, nada me afastará de ti. Nem anjos, nem demônios, nem riqueza, nem pobreza, nem doença, nem confusões, nem contenda, nem julgamentos, nem desavenças, nada. Eu vou seguir a Jesus, custe o que custar. Eu vou entrar pela porta estreita e desprezar a porta larga. Eu vou passar por humilhações, mas vou chorar aos pés de Jesus. Amém, irmãos? Vamos fazer isso? Essa palavra é grandiosa. Dá para continuar mesmo, e dá para continuar muito. Mas eu tenho que parar aqui. Já passei até o tempo, já estourei o tempo. Fique firme com Jesus, não importa o que aconteça. Confesse seus pecados ao Senhor. Chore nos pés de Jesus e volte para Ele correndo. Nada pode te afastar de Jesus, nem os seus erros, nem os erros de outros, nem as suas fraquezas, nem as fraquezas de outros, nem demônios, ossos, potestades malignas, nem anjo, nada. Se você ama Jesus, volta para Ele e faça a vontade dEle, esteja onde Ele quer que você esteja, faça o que Ele quer que você faça, independente de julgamentos. Fique firme com Jesus. Amém? Deus abençoe a todos. Poxa, eu gostaria de falar muito mais sobre essa palavra, mas eu creio que já a mensagem foi passada. Final de semana abençoado, muita paz, muita saúde. Não se esqueça de se inscrever, deixar o like e compartilhar esse vídeo. Amém? Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo de Deus. Louvado seja o Senhor e muito obrigado por me acompanhar nesse canal. Deus abençoe grandemente. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo de Deus. Aleluia.